E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa aula de pré-cálculo, um teste de verificação. Nós vamos resolver hoje uns exercícios sobre geometria analítica. E à medida que a gente for resolvendo esses exercícios, você vai poder verificar se você está sabendo ou não está, e se você precisa revisar esses conceitos. Esse é o teste de verificação do livro do James Stewart. O primeiro exercício, ele pede para encontrar uma equação da reta. A gente deve lembrar que a equação da reta é da forma y igual a ax mais b. Muitos gostam de colocar mx mais n, mas tanto faz. Onde esse a é a taxa de inclinação. Então ele fala na letra A, se tivesse inclinação 3, ou seja, se o a é menos 3, então a gente já sabe que isso é menos 3x mais b. A inclinação é a taxa de variação, é o coeficiente de x na equação da reta. Como ele fala que passa no ponto 2 menos 5, é só substituir y menos 5 e x é 2, já que ele fala que passa na ordenada. Então b é menos 5 mais 6 é 1. Então a gente chega na nossa equação da reta, y é menos 3x e b é 1, então mais 1. Uma pequena revisão aí de equação da reta. Vamos separar ela aqui no cantinho. E vamos continuar na letra B. Ele pede uma equação que passa no ponto 2 menos 5 também, mas que seja paralela ao eixo x. Bom, quando a reta é paralela ao eixo x, que é horizontal, essa reta é horizontal também. Então ela é constante, o y é constante, igual a um certo valor. O gráfico fica uma coisa dessa forma. Então ela é paralela ao eixo x. Como ela tem que passar no ponto 2 menos 5, ela vai ser paralela passando por aqui, paralela ao eixo x. Então o y aqui é sempre igual a quanto? Sempre igual a menos 5, tá? Portanto, a equação da reta é y igual a menos 5. Essa é a equação da reta que é paralela ao eixo x e passa nesse ponto 2 menos 5. Na verdade, é esse ponto aqui, ó. Ponto 2 menos 5. Ela passa nesse ponto. Ela passa em todos os pontos onde y é menos 5. Então, para todo valor de x, o y é menos 5. Inclusive o 2 menos 5. Na letra C, ele pede paralela ao eixo y. Então agora é o contrário, ela vai ser uma reta vertical. Então, sendo paralela ao eixo y, passando também no nosso ponto 2 menos 5, e paralela ao eixo y tem que ser essa reta aqui. Essa reta ela tem o x constante igual a 2 aqui. Essa é a equação da reta, tá? X igual a 2. Isso é uma reta vertical. Não confundir isso com função, tá? Isso é geometria analítica. Então não tem nada a ver com função. Não poderia ser uma função. Nunca. Porque você iria contra o princípio de função, teste da reta vertical, etc. Tá legal? Então o que é geometria analítica? Equação da reta. Existe a equação dessa reta vertical. Essa reta nunca vai poder ser o gráfico de uma função, tá? Mas ela é o gráfico de uma reta e existe a equação, é x igual a 2. Você não tem y, porque não importa o y, um x vai ser igual a 2. Bom, aí ele vem com a letra D. Na letra D, ele pede a equação da reta que também, do mesmo jeito, passa no ponto 2 menos 5, porém aqui ele pede que ela seja paralela à reta 2x menos 4y igual a 3. E assim, para ser paralela, a gente vai lembrar que tem que ter o mesmo coeficiente angular, ou mesma inclinação, que seria o a, certo? Vamos passar para a forma aqui reduzida, que é isolar esse y. Fazer 4y igual a 2x menos 3. Portanto, y
é 2x menos 3 sobre 4. Simplificando, isso vai ficar x sobre 2 menos 3 sobre 4. Logo, o a inclinação aqui, é meio. Se eu quero que seja paralela a essa reta, eu quero que tenha a mesma inclinação, porque aí elas vão ser paralelas. Então, a minha reta vai ser y igual a meio de x mais b. Passando no ponto 2 menos 5, mais uma vez o que a gente vai fazer é substituir, então, nessa nossa equação y igual a meio de x mais b, o y por menos 5 e o x por 2. Meio vezes 2, isso aqui vai dar 1. Então, menos 5 é igual a 1 mais b. Então, b é menos 5 menos 1. O b é menos 6. Logo, essa nossa equação é y igual a meio de x menos 6. Essa equação da reta, que vai ser paralela àquela reta que ele deu, 2x menos 4y igual a 3, e passa no ponto 2 menos 5. Bom, aqui no exercício 2 do teste de verificação de geometria analítica aqui do livro do James Stewart, ele fala, encontre uma equação para o círculo. Então, relembrando geometria analítica a parte de equação do círculo. Relembramos a equação da reta, agora vai relembrar a equação do círculo. Ele dá o centro, menos 1, 4, e que passa no ponto 3, menos 2. Eu vou fazer um esboço aqui rapidinho. Então, passa aqui no menos 1 e no 4. Esse é o centro. E, além disso, ele fala que passa no 3 e no menos 2. Bom, então, o centro aqui a gente vai ter um raio, né? Então, tem que ser uma coisa desse tipo. Ali eu não sei precisamente se passa no eixo X, se não passa. Mas um esboço nunca é ruim. Acho que não precisava do esboço aqui, porque eu posso fazer simplesmente pela equação. Qual é a equação da circunferência que passa no centro x0 e y0? Se esse é o centro, a equação da circunferência é x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, igual ao tamanho do raio ao quadrado. Tá? Relembrando aqui a equação da circunferência, ou do círculo. Aqui a tradução do James Stewart botou círculo. A gente considera círculo, às vezes diferencia círculo de circunferência, como se o círculo fosse tudo, pegando a área interna, e circunferência fosse só a borda, tá? Mas isso é um pouco bobagem, porque quando a gente fala quadrado, a gente nunca tem nenhum problema de chamar sempre de quadrado quando a gente está falando só da borda ou quando a gente está falando de tudo. Então, porque a gente, no final das contas, sempre sabe qual o contexto que está sendo usado. Então, diferenciar círculo de circunferência é uma coisa que existe, mas que, no fundo, é uma bobagem, porque não tem necessidade, tá? Tanto que aqui nessa nossa tradução do James Stewart, ele usa a equação do círculo como a equação da circunferência que a gente está acostumado a usar nos livros brasileiros. Aqui, como ele fala o centro é menos 1, 4, então essa equação fica x menos menos 1 vai virar x mais 1, y menos 4, deu as coordenadas do centro, igual a r ao quadrado. Só que aí ele deu um ponto. Ele dá o ponto 3 menos 2. Então, inteligentemente, a gente substitui x por 3 e y por menos 2. Com isso, a gente encontra o nosso raio. 4 ao quadrado, menos 6 ao quadrado. Esse raio está dando 52, será que está certo? É, r ao quadrado é 52. Bom, encontramos então, né, galera, a equação. A equação fica x mais 1 ao quadrado, centro no ponto menos 1, y menos 4 ao quadrado, centro no ponto y igual
a menos 4, x igual a menos 1, y igual a 4, igual a 52. Perfeito. Essa é a equação. No terceiro exercício aqui da verificação do James Stewart, ele pede também para encontrar centro e raio de uma equação da circunferência. Só que aqui, para completar os quadrados, a equação está expandida. Então, a gente vai completar os quadrados aqui nessa expressão algébrica. Então, vamos separar x2 com x. Então, ficaria x ao quadrado menos 6x. Vamos separar o y2 com o y, com 10y, né? E aí aqui, x2 menos 6x, eu gostaria muito que isso aqui fosse 2 vezes 3 vezes x, né? Menos 2 vezes 3 vezes x. Então eu queria muito que aqui tivesse um mais 9. Logo, para compensar, eu vou colocar um menos 9. Por que mais 9? Porque agora eu tenho aqui um trinômio quadrado perfeito. Repara que x ao quadrado é o quadrado de x, 9 é o quadrado de 3 e menos 6 é menos 2 vezes 3 vezes x. Logo, isso aqui é x menos 3 ao quadrado. Eu somei 9 e subtraí 9, eu não alterei, mas eu tenho que continuar então com o nosso menos 9 aqui. A mesma coisa seria feita aqui. Eu gostaria muito que aqui fosse 2 vezes 5 vezes y. Então aqui eu queria que fosse 25. Então eu faço mais 25 menos 25. Tudo isso vai continuar igual a zero. Então, aqui pelo mesmo motivo do trinômio quadrado perfeito, isso vai virar y mais 5 ao quadrado. Eu vou precisar subtrair 25. E agora eu chego na equação completa, jogando menos 9, né? Tirando menos 9 e menos 25. No outro lado fica 25 mais 9, 34. Como ele quer o centro e o raio, estou olhando o gabarito aqui, o centro e o raio está certo. 3 e menos 5 é o centro. 3 e menos 5. Agora, o raio, meu raio está dando errado. Eu botei 3 ao quadrado, ali eu coloco 5 ao quadrado. Ah, eu esqueci do mais 9 que tinha. Por isso. Mais 9 igual a zero. Então aqui seria igual, não igual a zero, mas igual a menos 9. Então aqui é 34 menos 9 é 25. Agora sim, pessoal. O raio ao quadrado é 25, então o raio é 5. E o centro, 3 e menos 5. Bom, aí no quarto teste de verificação, ele dá 2 pontos, A e B, ponto 7, menos 7 e 4, e o ponto 5 e menos 12, e pede, de acordo com a reta que passa por esses 2 pontos, só tem uma reta que passa por 2 pontos, ele pede várias coisas. Então ele dá o ponto A, ele dá o ponto B, ele diz que tem uma reta que passa por A e por B, e ele pede diversas coisas. Por exemplo, na letra A, ele quer a inclinação. Então, para achar a inclinação, seria o A, basta fazer a taxa de variação, o quanto ela varia em Y pelo quanto ela varia em X. Como ele deu 2 pontos, é fácil saber ali o ΔY, eu faço y menos y0, y2 menos y1, sobre x2 menos x1. Então, os pontos são menos 7, 4, 5 e menos 12. Então, o ΔY fica menos 12, vou colocar para cá, ΔY sobre ΔX. O y, então está aqui, ó, menos 12, menos 4. Menos 12, menos 4. E o x, ΔX, 5, menos 7. 5 menos menos 7 fica 5 mais 7. Menos 16 sobre 14. Dá para simplificar por 4 ou por 2.
menos 8 sétimos. 5. Também tem alguma coisa errada? Peraí. 5 menos 12, menos 7, 4. Menos 12, menos 4. 5, menos 7, 5 mais 7, 12, não 14. Perdão, gente. Aqui é 12 e não 14. Eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Então seria menos 8 sextos, menos 4 terços. Agora tá certo. Essa é a inclinação. É uma das coisas que ele pediu. Deixa eu separar aqui o que eu fiz dos rascunhos. Pronto. Então, a inclinação, menos 4 terços. Já encontramos. Agora ele pede a equação da reta. Então, se eu já sei que o meu A é menos 4 terços, então aqui na letra B eu já sei que Y é menos 4 terços de X mais um certo B, que é o coeficiente linear, que eu vou precisar achar, mas isso vai ser fácil porque eu já tenho 2 pontos. Eu pego um deles. Por exemplo, o ponto 7, 4, menos 7, 4. O Y é 4, quando o X é menos 7. Não ficou muito bom, mas a gente vai chegar no valor. Vai ser 4 mais 7 vezes 4, 28 terços. Estou aqui fazendo o MMC aqui de cabeça, 12 sobre 3, dá 40 terços. Logo, essa equação é menos 4 terços de x mais 40 terços. Dá para colocar um 4 em evidência. Dá para multiplicar tudo por 3, fazer 3y menos 4x mais 40, né? Erramos alguma coisa aqui? Menos 4 terços vezes menos 7. Ah, erramos. Vamos fazer de novo, porque o sinal troca. O sinal aqui é que trocou. Então, na verdade, quando eu faço y menos 4 terços de x mais b, aqui fica 4 menos 28 terços. Então, esse b vai dar 12 terços menos 28 terços. Menos 16 terços. Nossa equação fica y igual a menos 4 terços, que é a inclinação, a gente já tinha, de x, menos 16 terços, que é o b, que a gente acabou de achar corretamente agora. Multiplicando tudo por 3, se quiser fazer a forma geral da reta, vai ficar 4x mais 3y mais 16 igual a 0. É uma forma bem bonita de representar. Essa é chamada forma reduzida. E essa é chamada forma geral da reta. Eles brincam e chamam de geralda. Essa é a geralda. Equação geral da reta. Bom, pessoal, por último aqui no nosso teste de verificação, o James Stewart pede para fazer diversos gráficos aqui de geometria analítica. Então, por exemplo, aqui no primeiro deles, ele pede para desenhar os pontos onde y é maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 3. O que isso significa? Isso significa que o y, que é o nosso eixo vertical, ele vai ficar limitado do 3 até o menos 1. Então, qualquer ponto dentro desse retângulo, não é bem um retângulo porque ele é infinito para a direita e para a esquerda, esse seria o esboço, tá? Tem o eixo y, tem o eixo x, esse retângulo entre o 3 e o menos 1, o y. E aqui é importante que não vai ser pontilhado, né?
inclui a borda aqui, porque é menor ou igual e maior ou igual. Então inclui essa borda, não é pontilhado. Esse é o primeiro esboço. O segundo esboço seria de módulo de x menor que 4 e módulo de y menor que 2. Deixa eu passar aqui para o branco. O que é o módulo de x ser menor que 4? É x está entre menos 4 e 4. E o y, módulo de y ser menor que 2, é o y estar entre menos 2 e 2. Fazendo o gráfico disso, o x vai estar preso aqui e o y vai estar preso aqui. Só que com linhas pontilhadas, porque é maior e não igual. Então, dentro desse retângulo aqui de borda pontilhada, tá? Onde o y fica limitado entre o 2 e o menos 2, e o x fica limitado entre o 4 e o menos 4. Muito bem. Na letra C, ele vem com y menor que essa reta, 1 menos meio de x. Então é o y abaixo dessa reta. E como é menor, vai ser pontilhado. Se você for traçar essa reta, você sabe que ela vai ter que passar aqui no menos meio. Aliás, tem que passar aqui no 1, que é o B. E a inclinação é menos meio. Então, se o y é 0, o x é 2, né? Se x é igual a 2, fica 1 menos 1, y dá 0. Então ela passa aqui no 2. É isso aqui. Ah, tem que ser pontilhado. Importante que essa reta aqui seja pontilhada. Essa seria a reta. Como eu quero que o y seja menor, ele não pode estar em cima da reta, não pode ser igual, e só pode estar para baixo. Então é tudo para baixo, todos os pontos abaixo dessa reta, o par ordenado satisfaz que o y é menor que 1 menos a metade de x, tá? Qualquer ponto que eu pegar aqui, eu sei que o y é menor que 1 menos metade de x. Muito bem. Vem na letra D. Ele quer o y maior ou igual ao x ao quadrado menos 1. Temos uma parábola. E como é maior ou igual, ela não vai ser pontilhada. Como é maior, igual vai ficar para cima. Essa parábola, ela passa aqui no menos 1. Ó. E as raízes dela é 1 e menos 1, né? Então ela passa assim, ó. Essa é a parábola. Então tudo aqui dentro dessa parábola seria o esboço gráfico desses pontos, satisfazem essa inequação. Na letra E, temos um círculo, x2 mais y2 menor, então é um círculo pontilhado, seria o centro no 0, 0, o raio seria 2. E isso é pontilhado porque é só maior. Então, ficou parecendo uma elipse aqui, mas é um círculo, tá? É um círculo. Muito bem. Para finalizar, isso assim é uma elipse. 9x2 mais 16y2 igual a 144. Tem que dividir isso aqui por 144, né? Que dá 16 vezes 9, né? Perfeitamente. Então, aqui vai ser x2 sobre 16. Aqui vai ser y2 sobre 9. E aqui vai ser 1. Isso é uma elipse, tá? O a ao quadrado é 16, então o a é 4. O b é 3, porque o b ao quadrado aqui é 9. Então, ela fica assim, ó, no 4 e no 3. O a é 4, porque é 16 ali, o a ao quadrado, embaixo do x. E o b é 3, que é embaixo do y, porque o b ao quadrado ali está 9. Então, essa é a nossa elipse. E ele quer que seja o quê?
Igual. Ah, então aquele deu igual. Igual é só a borda da nossa elipse, tá? Então ela tá bonitinha aqui. Valeu? Pessoal, obrigado. Revisão de geometria analítica, verificação. Se não entendeu, procure as aulas de geometria analítica para entender. E não deixe de seguir, de curtir, de compartilhar para estudar com outras videoaulas. Muito obrigado, bons estudos, pessoal.